Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Peso e score de condição corporal é algo muito importante para as fêmeas jovens. E o mindset do produtor rural também é importante? Vamos saber no noticiário Tortuga de hoje. Mindset é uma palavra do idioma inglês que, ao pé da tradução, significa mentalidade. Quanto e quando a postura, a atitude e o pensamento do produtor rural devem mudar e como isso pode ajudar no negócio. Essas são questões da nossa entrevista com a Fabiana Fontana, analista de inteligência de mercado da ADSM. Ela é a nossa convidada e já está com Cairo Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que acompanham aqui o programa Noticiário Tortuga. E estamos aqui mais uma vez com a Fabiana Fontana. Fabiana, bem-vinda aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, muito obrigada pelo convite novamente. Sempre uma satisfação falar com vocês. E hoje, para a gente bater um papo um pouco diferente, né? Para a gente falar aí de mindset. O programa Noticiário Tortuga, aí já nas suas mais de 200 edições, a gente já falou de manejo, de tecnologia, de nutrição, de trabalho, de parte técnica, né? Muitas vezes falando aí da parte técnica do trabalho. Mas hoje para a gente falar um pouquinho do mindset do produtor, da mentalidade que ele precisa ter para ter aí uma produção rentável. A gente sabe que, principalmente dentro do agro, muitos produtores ainda são tradicionalistas, né? E conversando ultimamente com alguns produtores, principalmente aqueles que vêm sucedendo aí os seus pais, eles falam que é difícil mudar um pouco a forma de colocar essas estratégias no campo, dentro da fazenda, porque eles aprenderam de um jeito, já vêm ali praticando daquela mesma maneira. E eu queria te perguntar isso, Fabiana, o que o produtor precisa para mudar esse mindset? Como que ele pode fazer isso? É entender que a pecuária nos últimos 10, 20 anos mudou e mudou muito forte. Quando a gente olha esses índices de produtividade que foram alcançados, a gente vê que foram realmente números extraordinários. E muitas fazendas não fizeram essa passagem, né? Acabaram ficando paradas no tempo. Isso é muito importante, a gente refletir sobre os nossos negócios, a gente olhar também o que está sendo feito de sucesso, o que foi que mudou aí fora, que eu consigo colocar dentro de casa, dentro da minha fazenda? Porque esse movimento é muito importante para o negócio em si, né? Como alcançar também esses números? Isso é muito importante que o produtor consiga entender e consiga ver que essas passagens são necessárias para que o próprio negócio dele floresça, para que melhore. A gente vê que são tantos riscos envolvidos aí dentro da atividade, o produtor de verdade ali, ele está ali, é um guerreiro, né, no dia a dia, de tudo que pode acontecer. A gente vê aí pragas, a gente vê doenças, a gente vê o próprio Covid afetando os nossos negócios. Então, é muito importante que a gente analise e perceba quais são as mudanças que são precisas dentro do nosso negócio, porque senão a gente acaba ficando para trás, né? Então, essa mudança é muito importante, porque senão passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, e você ficou estagnado. Então, de fato, é importante ter esse momento de parar, refletir, como que eu quero estar daqui a uns 5 anos? Como que vai ser a minha fazenda? Será que eu tenho na mão todos os meus custos? Como que eu vejo isso? Até a questão da sucessão. Eu já estou preparando alguém para me suceder aqui? Como que vai ser esse movimento depois? E agora a gente tem outras questões aí também próximas a nós, são as questões de sustentabilidade, que cada vez mais vão atingir a cadeia pecuária. A gente vê aí o forte movimento nesse sentido também. Então, é muito importante a gente se preparar, a gente fazer esse movimento de tentar entender o que é que está, de fato, afetando os negócios e o que é que aquele produtor que, de fato, está se destacando tem ali de diferente do meu negócio. Isso é um movimento que não precisa nem estar dentro do agronegócio, né? Qualquer negócio aí fora faz esse movimento também de analisar quais são os riscos que eu tenho, o que eu posso mudar, onde que eu posso melhorar.
E, Fabiana, dentro desse novo modo de produzir, a gente tem inúmeras tecnologias sendo lançadas no mercado todos os dias, novas formas de se trabalhar, novos equipamentos, novas ferramentas aí para gestão. Como que o produtor pode filtrar tudo isso e ver o que é melhor para ele? Porque ele não vai conseguir acompanhar tudo que tem ali em tempo real. Mas como filtrar isso para ver o que é melhor para o meu negócio? O importante de tudo isso é você trazer para dentro de casa algo que faça sentido dentro da sua fazenda. Para isso, por exemplo, se a gente for olhar aqui dentro da Tortuga, a gente tem os nossos especialistas técnicos que podem dar uma mão em auxiliar em quais são as ferramentas que podem ser utilizadas. A gente tem um programa de gestão que é muito interessante, que pode ajudar nessa questão de entender como é que está o meu lucro, será que eu tenho lucro, será que eu não tenho? Isso realmente é uma coisa básica que a gente tem que fazer essa análise aí. E do ponto de vista de tecnologias de nutrição, então, a gente vê a cada dia aí, até nessa semana a gente teve aí um lançamento de um aditivo muito interessante também, que é o Bovaer, mas assim, além dele, a gente já tem Crina, a gente tem Homestar, a gente tem vários produtos que os técnicos da Tortuga podem indicar para, de fato, a gente conseguir chegar nessas produtividades aí, a gente conseguir melhorar o nosso negócio. A gente vê aí, veio de um ano de milho muito caro, e a gente tem produtos que conseguem fazer com que esse produto seja utilizado da melhor forma possível, né? É fazer essa integração, é tentar entender, é buscar, de fato, com as pessoas que você confia, essas informações, né? Para te ajudar a fazer esse filtro. A gente estava conversando aqui antes e você até citou aqui durante a nossa entrevista que tem produtor que não sabe quanto ele ganha e isso é muito prejudicial ali para o negócio dele. Quais são alguns outros benefícios que ele pode ter quando ele aplica tecnologia, aplica gestão dentro do seu negócio? Então, com certeza, esse aqui é a questão número um, né? Eu preciso ter as contas da minha fazenda em dia, eu preciso entender como é que funciona o meu negócio, porque você não pode estar aí navegando num barco sem rumo, né? É exatamente isso que acontece. Então, quando você de fato coloca tudo isso no papel, quando você faz essas análises, você consegue aí passar por momentos mais difíceis, como a gente tem vivido aí, de uma forma mais suave, porque você já se programou para isso. Acho até, inclusive, que a gente tem agora algumas ferramentas de seguro, que é o Pago, que são ferramentas que também podem ajudar. E do ponto de vista do que é que a gente tem aí de benefício nisso, é de fato alcançar produtividades melhores, é de fato ter uma fazenda mais saudável nesse sentido, né? De conseguir lucros, de estar aí entre os primeiros. A gente precisa, de fato, de uma forma aí, pode ser um pouco mais lenta, mas fazer essas passagens, porque o negócio muda, né? E não vamos ficar para trás, vamos lá, tá também entre os principais. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você tem aí resultados que vão para a sua vida como um todo, né? Então, é muito importante que você faça essa passagem aí. Fabiana, eu quero te agradecer mais uma vez aqui por esse bate-papo que a gente teve aqui no nosso programa de hoje, um bate-papo um tanto diferente, mas muito essencial aí para todos os produtores, principalmente hoje nessa época que a gente está vivendo, né? Obrigado mais uma vez, bom dia para você. Muito obrigada, bom dia. Despertar para a mudança e buscar ajuda com assessoria técnica pode ser um primeiro passo para o seu trabalho e o seu mindset. Procure sempre o técnico responsável, um representante da marca Tortuga na sua região ou acesse o site tortuga.com.br para entrar em contato com a nossa equipe. Em qualquer tempo, é importante manter o score de condição corporal das fêmeas em reprodução, mas para as novilhas que vão entrar na primeira estação de monta, essa prerrogativa zootécnica é essencial, assim como identificar o peso ideal. O zootecnista Samuel Silfa, que é assistente técnico comercial da DSM, tem mais informações e ele está com o Cairo Rodrigues. Isso mesmo, estamos aqui agora conversando com o Samuel, que fala com a gente direto de Cambé, lá no Paraná. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo, bom dia a todos. Bom dia, a gente que agradece aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. E hoje vamos falar aí de score corporal.
principalmente das novilhas aí que agora vão entrar aí na estação de reprodução. Primeiro, acho que a gente precisa explicar para os produtores que ainda não conhecem a sigla SCC, né? O que é o Score de Condição Corporal? O ECC é uma denominação para uma classificação que a gente tem da condição corporal desses animais, né? Eles tornam, muitas vezes, algumas fazendas mais práticos de ser estabelecido do que uma própria pesagem, mas não descartando a necessidade de fazer uma pesagem dos animais. Mas, assim, o score, como que a gente considera ele? Então, a gente pode falar assim, um número de 1 a 5, onde 1 é um animal extremamente magro e 5 seria um animal extremamente gordo, onde a gente tem algumas pontuações e classificações de acordo com o objetivo, seja para uma novilha que vai entrar, para uma vaca, para um animal de abate e assim por diante. Então, a gente vai variando esse score em 0,25 a cada unidade, então a gente trabalha aí de 1 até 5 nos animais. E por que é importante essa avaliação do score nas novilhas agora para a estação de reprodução, seja a estação de monta ou seja através da inseminação artificial? Quando a gente pensa assim, que a gente tem que melhorar a produtividade, aumentar as taxas de concepções, melhorar a fertilidade do rebanho, a gente precisa avaliar e classificar quem a gente vai expor e em que condições a gente vai desejar que esses animais cheguem na época de reprodução. Portanto, o score para novilhas, lembrando que a gente tem de 1 a 5, nós sempre vamos desejar, assim, como ideal, trabalhar entre 3 e 3,5 de score de condição corporal, nessa medida, né, para estar iniciando a estação com essas novilhas. O porquê disso? Porque a novilha precisa estar numa condição de nutrição e saúde, onde ela vai exibir essa puberdade, ela vai entrar em puberdade e também manifestar cio. Sendo assim, ela é uma fêmea mais apta e com ótimos índices de reprodução. E Samuel, uma fêmea muito magra ou uma fêmea muito gorda também pode ter problemas aí tanto no cio como também durante a prenhez, né? Quando a gente pensa numa novilha muito magra entrando numa estação de monta, ela não vai manifestar o cio, né? Não vai ter esses índices de fertilidade tão bem quanto uma fêmea num bom estágio. Assim como uma novilha muito gorda pode ter problema durante a gestação e depois lá na frente no parto, né? Então a gente precisa ter esse número, essa condição de 3 a 3,5 de score corporal para que ela tenha os melhores índices. Isso tudo é fruto de pesquisa e estudos onde a gente consegue identificar isso, né? E como que o produtor pode usar aí a nutrição, a suplementação para colocar essas novilhas no peso ideal aí, no score corporal adequado aí agora para a fase de reprodução? Essas fêmeas que vão entrar agora na estação de monta, se elas ainda não estão em condição corporal adequada, a gente pode estabelecer alguns protocolos para que tornem elas aptas nessas condições de peso entre 270 e 300 quilos lá no início da estação de monta, e também dentro desse desejado score. Como que a gente faz isso? Na verdade, tudo é uma questão de planejamento. A gente tem que começar a pensar nessa fêmea lá quando ela é desmamada, quando ela vai ser separada, já para o lote de novilhas que vão entrar em reprodução. Então, vamos supor que ela é desmamada no início da estação seca, ela vai passar todo esse período seco dentro de um projeto de suplementação, né, para que ela se desenvolva, para que ela tenha saúde, e depois, quando ela entrar na estação de monta, ela esteja dentro da necessidade que a gente quer, ela esteja dentro de peso e condição corporal. Tudo isso é aliado à nutrição, manejo. Nós precisamos ter uma fêmea livre de doenças, livre de qualquer problema sanitário, ou seja, impecável para estar entrando na estação de monta e responder adequadamente. E a marca Tortuga tem uma linha especial aí para essas fêmeas que vão entrar em reprodução. Você pode conferir e conhecer mais lá no site tortuga.com.br, que está aparecendo aí na sua tela, só apontar a câmera para o QR Code. Quero te agradecer aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua explanação. Um bom dia para você. Muito obrigado, Cairo. Lembrando que os técnicos da DSM Tortuga aqui estão à disposição. Qualquer dúvida é só consultar a gente, né, Cairo? Obrigada aos dois e chegamos ao final de mais uma edição do Noticiário Tortuga. Se quiser rever as entrevistas ou os programas na íntegra, acesse o canal do YouTube. Para saber sobre os programas da ADSM e as tecnologias, vá ao site www.tortuga.com.br. Obrigada pela audiência. Te espero de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. Até mais.